Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio desse canal. Eu não tenho repertório. Você tá assistindo esse vídeo agora é porque deu certo, mas eu não estou em Bauru e nem em Campinas. Eu estou em viagem. Eu pensei em fazer um blog sobre a minha viagem, mas eu acho que ninguém vai querer assistir, eu não vou querer gravar. Enfim, estou no Rio Grande do Sul nesse exato momento, se tudo deu certo. Mas vai sair na sexta-feira porque eu sou um menininho muito compromissado. Vem comigo, deixa o seu like já. Eu geralmente não peço like no início do vídeo. Hoje eu tô pedindo, deixa o seu like, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece, tá bom? Vamos ajudar aí no engajamento do canal. Conto com vocês, tá bom? Vem comigo. Toy Story 5 é o quinto filme da franquia Toy Story que passou aí por uma série de transformações. O primeiro filme saiu em 97, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tiveram filmes mais ou menos em sequência até o terceiro e tivemos aí quase 15 anos entre o terceiro e o quarto filme. Foi uma franquia que foi retomada recentemente e que saiu agora com seu quinto filme, talvez o último, talvez não. Só antes de eu fazer de fato o briefing do filme e a gente começar a falar um pouquinho sobre esse filme específico, eu queria falar um pouco sobre como as empresas estão tratando as franquias recentemente. A gente teve o retorno de várias franquias que estavam adormecidas e até finalizadas. A gente pode falar de Avatar, a gente pode falar de Matrix, a gente pode falar de Meu Avô Favorito e muitas outras. Nossa, o nível, né? Matrix, meu malvado favorito, mas uma série de franquias que estão aí sendo ressurgidas, e isso tem uma série de motivos, uma série de cadências aí, de consequências. Uma delas é porque, infelizmente, o cinema tá falindo um pouquinho em criatividade, e aquela coisa toda de indústria cultural, de querer fazer dinheiro com filmes, então franquias dão por natureza mais audiência, porque as pessoas já conhecem a história, mas eu também acho que existe uma outra coisa aí dentro das franquias que as pessoas não estão falando, que não tem necessariamente a ver com franquias, mas com usar personagens já conhecidos. Se eu fizer hoje um filme sobre, sei lá, xenofobia, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu acho que vai ser difícil esse filme alcançar o Brasil inteiro, porque o Brasil hoje é um país que não consome muito cinema, não consome muito filmes fora da bolha. Eu acho que as pessoas não iam querer sair de casa ou abrir o streaming para ver um filme sobre xenofobia. Agora, se eu utilizo um personagem que as pessoas já conhecem e coloco a minha mensagem sobre xenofobia dentro do filme, as pessoas começam a assistir ao mesmo tempo que eu consigo fazer com que a minha mensagem seja mais propagada. É o que aconteceu, por exemplo, com Barbie recentemente. Beleza que a Barbie faz muito sentido com o feminismo, porque muitas meninas, eu não passei por isso, mas muitas meninas falam muito, né, das comparações com a Barbie, mas a verdade é que a Barbie é utilizada como um canal para atrair as pessoas que muito provavelmente não assistiriam um filme sobre feminismo. Eu tenho a impressão de que Toy Story segue a mesma linha. Toy Story já foi aposentado no terceiro filme, porque o terceiro filme fecha o arco do Andy e dá a entender que não teremos mais filmes. O quarto filme é uma coisa que, na minha opinião, é extremamente arrastado. É um filme ok, dentro do possível, mas eu acho extremamente desnecessário. E aí eu acho que Toy Story 5 é diferente nesse sentido. Ele usa, você deve ter visto o trailer, deve saber que se trata do mundo das telas. Ele usa talvez uma mensagem sobre as telas que vai ser potencializada através de Toy Story. Toy Story é apenas o meio pelo qual uma mensagem sobre telas vai chegar tanto nos pais quanto nas crianças. O filme não é militante naquele sentido de que você vai perder a experiência por causa disso, mas é interessante como ele consegue camuflar essa mensagem dentro de um filme cheio de várias outras coisas. E a gente vai falar um pouquinho delas aqui agora. Fazendo um briefing rápido, caso você não saiba nada da história. Novamente, eu nunca dou spoilers nesse canal, porque eu não acho legal. Acho legal que você possa assistir os filmes também, comentar e perceber se você concorda comigo ou não. Mas Toy Story 5 fala sobre um momento de crise na casa da Bonnie, em que a Jessie, o Buzz e os outros brinquedos se veem perdendo a concorrência para um tablet chamado de Lilypad, que está tomando a atenção das crianças. Não é só na casa da Bonnie que isso está acontecendo, é na casa de todas as crianças. E isso é muito importante porque mostra como o Lilypad, né, que é o tabletzinho da Bonnie, ele muda a forma como as crianças interagem entre elas e como isso pode afetar amizades e o sentimento de pertencimento que aquela criança tem. O filme é muito mais do que isso. Como eu falei, eu acho que apenas foi uma forma de conseguir potencializar a mensagem, mas o filme não é sobre isso, não vai ficar 2 horas falando só disso. O filme, inclusive, ele vai ter muitas características de Toy Story mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas. Eu tenho a impressão de que a Pixar, ela tem feito vários filmes preguiçosos. Eu vi o Red quando eu era um pouquinho mais novo, aquele da menina com a ursa. Eu achei um filme bem preguiçoso. Encanto é um filme que eu particularmente gosto, mas é gosto pessoal. Eu acho que também é um filme que é zero revolucionário, mas com Toy Story parece que existe um trabalho especial. Você não vê nada em Toy Story que parece que foi mal feito ou arrastado ou feito porque precisa fazer. O filme não é nostalgia, eu falo de verdade assim, o filme tem um
toque especial de Toy Story, que nos faz lembrar dos filmes antigos, do segundo filme, do terceiro filme, que são, na minha opinião, os melhores. É um filme que é muito especial nesse sentido. É muito legal você ver um filme da Pixar quando você faz aula de cinema ou de audiovisual ou dessas coisas todas, porque você começa a analisar simbologias que antes você não analisava. Então tem uma cena, por exemplo, não é spoiler de contar isso, eu imagino, no início do filme em que a Bonnie tá brincando com um tablet e ela deixa a Jessie cair embaixo da cama. E aí embaixo da cama, como eu acho que na sua cama também é assim, é escuro. Então é como se ela tivesse, entre aspas, caindo numa escuridão. Nada disso é mostrado direito, mas só da cena dela caindo num lugar escuro dá a entender como se ela estivesse de fato sendo abandonada. É um simbolismo ali muito interessante. E o filme é cheio disso. E é muito legal você assistir com esses olhos. Você vê que muitas coisas comunicam mais do que você imaginaria que elas iriam comunicar. Uma coisa também, eu não vou falar qual é o personagem, porque eu não quero dar nenhum spoiler pra você, mas existe um personagem que tem um arco muito bem construído. É um personagem que você já conhece, que já faz parte da história, mas que tem aí uma finalização de arco muito bem construída. É como se esse personagem fosse quase um protagonista, assim, da história. Você vai acompanhar uma série de problemas desse personagem que não foram resolvidos nos outros filmes e que agora vão ser plenamente fechados e resolvidos. E é muito legal porque você se importa, de fato, com esse personagem. Trilha sonora, não tem nem o que falar. Eu acho que eu não sou perito em trilhas sonoras, eu entendo um pouquinho de música, mas nada de trilha sonora especificamente. Eu tenho a impressão de que trilha sonora você tem que saber o momento certo de usar. Filmes como A Substância, por exemplo, que eu me canso de falar aqui de tanto que eu falo de Substância, é um filme que tem pouquíssima trilha sonora. É um filme que não precisa muito, mas ele sabe quando ele vai utilizar. Às vezes existem filmes que são musicais demais. Não é ideia tipo La La Land, mas tipo tem muita trilha sem precisar. Eu acho que existem cenas que são inclusive mais tensas e mais bem executadas quando não tem som, quando não tem trilha sonora, né? Som vai ter, áudio vai ter, mas vocês entenderam. E eu acho que nesse ponto eles acertam. Não é um filme que vai ter musiquinha o tempo todo, mas quando tem, era o momento que a gente sentiu que era pra ter. Esse filme ele também tem um negócio que aí talvez eu desagrade um pouco algumas pessoas, mas eu acho que eu preciso falar porque senão seria um pouquinho parcial da minha parte não contar. Eu tenho a impressão de que, justamente por essa coisa de ressuscitar as franquias e tudo mais, esses filmes que são continuações, eles têm que ter o famoso fanservice. O que é um fanservice? Chama. Traduzindo do inglês, é como se você fosse servir o seu fã. Ou seja, você coloca coisas no filme que são propositais para que o espectador veja o que ele quer ver. Um exemplo mais clássico de fanservice que eu posso te dar é Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É um filme que é completamente baseado em fanservice. Ele é feito para colocar as coisas que as pessoas querem ver. Chama, isso é um problema? Não. Sendo muito, talvez algumas pessoas discordem, eu não acho que é um problema. Porque eu gosto muito de pensar em filmes que pensam na reação dos espectadores. Filmes que são aqueles mais independentes, na ideia de que eu tô me lixando pro que a pessoa vai pensar ou não, são bons e são tipos diferentes. Essa é o que eu quero estar dizendo. Não são coisas, não existe bom e ruim nesse caso. Existem filmes que se importam muito com o que o espectador vai pensar, seja por motivos financeiros, vários motivos que possam ser, e filmes que não se importam. Eu só acho que fanservice, quando você entende o que é, ele vira um artifício barato. Por exemplo, Taxi Driver, que eu analisei aqui no terceiro episódio, ele não precisa me conquistar em momento nenhum. Taxi Driver não é um filme que ele é feito pra te conquistar. Pelo contrário, ele vai ter muitas cenas pra ver se você tem a dificuldade de assistir. Não porque são pesadas, mas porque não são feitas pra te fisgar necessariamente. É um filme que não faz questão de te conquistar. Eu tenho a impressão de que o fanservice, ele é um filme que ele é baseado na reação do espectador, o que corrompe um pouquinho a obra. Novamente, é muito legal o filme que é fanservice pra você que é fã mesmo. Cara, eu não tenho como não falar do que foi Vingadores Ultimato, cara. On your left. Fico lembrando, por exemplo, em 2019, eu na sala de cinema, foi mágico, foi uma experiência mágica que o contexto me deu, porque era um filme meio fanservice. Então eu também não tenho como desconsiderar isso, mas eu sinto que tem algumas cenas em Toy Story que elas são feitas para agradar o público. Se o diretor tivesse 100% carta branca, talvez ele não colocaria, entende? Mas isso não muda em nada a sua experiência. Se eu tivesse que fazer um ranking, só para você entender mais ou menos onde é que esse filme tá colocado, eu colocaria ele acima de Toy Story 4, mas abaixo dos outros. Eu acho que é porque também existe um pouco mais de magia, sabe, da criança, do pequenininho Isaac, quando a gente fala de Toy Story. Pra mim, a minha tier list é 3, 2, 1, 5, 4, beleza? Eu acho que aí você consegue entender. Então é um filme que não vai bater de frente com os outros três, eu acho que é muito difícil você fazer isso, mas é um filme melhor que o quarto, e é um filme muito bom, é porque eu acho que a régua de Toy Story é muito lá em cima. Existem filmes que são feitos pra crianças. A trama inteira, todo o tom do filme, toda piada, toda coisa é feita pra que uma criança de 8 anos ria. Então se você vai assistir
meu avalo favorito, nada contra, é um filme bom, é um filme engraçadinho, mas grande parte das piadas são pum, Sr. Peidovski, sabe? É um humor pra criança, é a criança que vai falar haha, peido. Isso pode até entristecer um pouquinho alguns pais que não estão muito afim de ver o filme. Às vezes o pai leva a criança pra ver o filme e fica mexendo no celular, porque, enfim, acha o filme uma bosta. Eu gosto muito de filmes infantis que eles são feitos tanto pras crianças assistirem quanto pros adultos assistirem. Um exemplo clássico disso, que você deve estar pensando na sua cabeça, fala comigo no 1, 2, 3. 1, 2, 3... Shrek. Você falou Shrek? Não sei. Mas Shrek é muito isso, cara. Shrek é um filme que se você é criança, você vai adorar porque ele é super legal. Mas se você for adulto, você vai pegar uma série de piadas com segundas intenções que as crianças não pegam. Então você ri pra caramba. Mano, Shrek, o primeiro, é muito isso, tá ligado? É mais ou menos isso. Eu acho que é um filme que você tem que assistir. E você já ia assistir, provavelmente, porque Toy Story ninguém deixa de assistir, né? Mas eu acho que é um filme que surpreendeu positivamente. É isso. Muito obrigado. Eu sou o Chama, Isaac Chama, né? Me chame como quiser, chama ou chama como ele quiser. Dá um like, o seu like aí se você não deixou antes. Deixa agora, ajuda aí. Manda pra minha ex, sabe como é? Eu sou o Chama, valeu, viu? Muito obrigado.